Eu sinto muito pela morte dessa moça aí, velho. Mas dizer que a morte dela foi causada por alguém que, dá, que pratica a filosofia Red Pill e que é um incel, essa pessoa aí, ela tem que provar. Ela tem que provar que essa pessoa que matou essa moça aí, que cometeu esse homicídio, ele bebia dessa fonte da Red Pill, porque eu sei que a Red Pill, ela não é assim. Eu sei disso porque eu já bebi dessa fonte da Red Pill durante muito tempo. E eu sei que a base da Red Pill é o quê? É o desenvolvimento pessoal masculino e o despertar dos homens. Entendeu? Então, essa narrativa aí, que alguns aí falam que a Red Pill proporcionou esse assassinato aí, que os incels, que alguns homens incels cometeram isso aí tá parecendo mentira para valorizar a narrativa de algumas feministas, né? Para valorizar para valorizar a narrativa feminista e esquerdista, para dizer que todo homem é um potencial violentador e um propulsor da violência. Coisa que isso não é verdade. Se todo homem fosse um potencial estuprador, violentador, você acha o quê? Por que os estupradores eles são mal vistos no presídio? Você acha que o cara que bate em mulher ele é mal visto? Ele é bem visto no presídio? Você acha que o estuprador, o estuprador, né? Ele é bem visto no presídio? Pelos outros presos, né? Pelos outros presos? É claro que não. Então, isso aí que fala que a Red Pill prega óleo, isso aí não é bem assim. Apesar que existe dentro da Red Pill homens bons e homens ruins. Eu sei que existe o joio e o trigo dentro de cada esfera dentro de cada esfera da nossa vida, mas dizer que o cara que pratica Red Pill cometeu esse assassinato, aí, meus amigos, essa pessoa que falou isso aí, ela vai ter que provar. Vai ter que provar, ela vai ter que provar, porque só falar por falar não adianta. Ela tem que provar, entendeu? Vai ter que provar, vai ter que provar, entendeu? Vai ter que provar, entendeu? Eu não tô aqui defendendo o cara, não. Se o cara ele cometeu esse tipo de coisa, independentemente se ele é Red Pill ou não, ele tem que pagar. Tem que pagar e ficar lá mofando pelo resto da vida, porque esse tipo de homem ele não nos representa. Não nos representa. Entendeu? Então é isso aí, velho. É isso aí, entendeu? Eu tive que falar essas coisas assim porque eu sei que assim, ó, a maioria dos homens que cometem violência contra a mulher, que são estupradores, né? Eslufadores, que cometem violência contra a mulher de vários tipos ou maneiras, a maioria deles, de forma esmagadora, eles nunca ouviram falar de Red Pill, nunca ouviram falar de Black Pill, nunca ouviram falar de MGTOW, nunca ouviram falar da filosofia masculinista e nunca ouviram falar. Então, para dizer
que a Red Pill, que o homem Red Pill, que os homens Red Pills, eles cometem ódio contra as mulheres, você que é mulher ou você que é homem que inventou isso aí, você vai ter que provar. Você vai ter que provar. Prove isso aí. Vai ter que provar. Vai ter que provar. Porque só falar por falar não adianta. E aí eu te pergunto, em que tese, em que estudo eles têm como confirmar que a Red Pill, que os incels, né, cometem ódio contra as mulheres? Porque, pelo que eu ouvi falar, quem comete ódio contra os homens é o quê? É o feminismo. O feminismo radical. Porque as feministas radicais, elas não querem reparação histórica. Elas querem vingança histórica. Elas querem se vingar dos homens, né? Que oprimiram ela durante milênios, séculos. Mas esses homens que oprimiram essas mulheres já morreram, já não existem mais. Estão a ter que passar a página, entendeu? Porque na verdade, essa mentira aí, isso é para mim mentira. E se for verdade, não é para o Red Pill que é assim. Mas para mim isso aí que fala aí que Red Pill pega ódio contra as mulheres, e tem até algumas conservadoras, né? Que os Red Pill chamam de conservadias, que defende essa pauta aí, dizendo que os Red Pills pregam ódio. Mas quem prega ódio mesmo são as feministas. As feministas radicais é quem pregam ódio contra homens, meninos. A propulsora, a profetisa do feminismo, né? Que é a Simone de Beauvoir, que é a maior feminista, né, de todos os tempos. Ela defendia pedofilia, ela defendia abuso sexual de criança, ela defendia memundo de barbaridade. Vê se alguém fala acerca disso na mídia, vê se alguém fala acerca disso, vê se essas feministas, elas pregam isso. Elas falam disso nas suas redes sociais, mas defendem Simone de Beauvoir como se fosse uma santa, como se fosse a heroína das mulheres. Mas na verdade, ela é a maior vilã de todas as mulheres. Ela é a maior vilã de todas as mulheres. Assim como o feminismo. Uma máquina de lavar fez muito mais. Uma máquina de lavar fez muito mais pelas mulheres do que o próprio feminismo. E se não fosse os homens, né, as mulheres não iam chegar tão longe acerca dos seus entre aspas, direitos e privilégios. Então, tem que pensar duas vezes antes de falar merda na internet, entendeu? Porque você que é mulher ou homem, feminista, né? Ou você que é feminista, não há provas nenhuma que os homens Red Pills pregam ódio na internet. O que vocês querem é que o homem não desperte para a vida, não desperte, fique sendo um otário, um idiota para aceitar tudo o que uma mulher narcisista, tóxica faz, para aceitar os joguinhos feministas para aceitar os joguinhos feministas e para aceitar os joguinhos feministas e femininas de algumas mulheres que são safadas, descaradas e mau caráter. Mas tem como provar que o feminismo prega ódio contra homens, prega ódio contra meninos. Tem como provar isso aí. E tem livros que provam acerca disso.
é só você pesquisar, entendeu? Então é isso. Um abraço aí e que Deus abençoe a todos vocês.